Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que nos veem, nos ouvem. Bem-vindos, bem-vindas à nossa oração da noite aqui no canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos, em Niterói, Rio de Janeiro. Se você não nos conhece, estamos na rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, ao lado da loja Cresci Perdi. Temos lá a nossa casa, a nossa paróquia, que te recebe com muita alegria. Nossas celebrações são às 10h30 da manhã de domingo e 18 horas às quartas-feiras. E temos também nossa oração da noite e outras atividades. Lembrando a vocês que próximo domingo nós faremos o nosso almoço na roça, nossa festa agostina, coloque o nome que preferir. Nossa celebração no domingo que vem, excepcionalmente, o normal é 10h30, mas dia 3 de agosto, a nossa celebração começa às 10 e a gente, logo depois, a gente já sai dali, já vai para o nosso almoço na roça, né? Cada um levando uma coisa, a gente compartilhando, confraternizando. Acho que vai ser um momento bem legal. A gente espera por vocês. Tá a lista rodando. Se você não viu ainda a lista, manda mensagem para a gente nas redes sociais ou manda para mim também, né? Perguntando que a gente passa a lista para você e você vai poder participar. Ah, não consegui ver a lista. Traz alguma coisa lá no dia, uma comida, uma bebida, alguma coisa. Ah, tô com algum problema financeiro, não estou conseguindo. Conversa com a gente que a gente vai resolver essa sua situação, tá bom? Ninguém vai ficar de fora. Isso é importante. É momento de confraternizar, não é momento de excluir. Então, que estejamos todos juntos no próximo domingo. Então, vamos, como nossa tradição, todas as nossas terças, 8h30 aqui, vamos no nosso ofício diário, no fim do dia, página 167 do nosso livro de oração comum. Hoje nós rememoramos Maria, Marta e Lázaro, sustentadores da missão, e a gente vai orar e colocar os pedidos e tudo mais diante de Deus. Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. O salmo do dia de hoje é o salmo de número 44. Repetindo, salmo de número 44. 44. Diz assim o salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram que o fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos,
de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A nossa leitura de hoje vai ao Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 6, versos 1 a 10. Repetindo, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versos 1 a 10. Oséias 6, 1 a 10 diz o seguinte: venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia do sacerdote, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidade. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. É muito forte essa combinação. A gente nem colocou Romanos, né, que é outra das leituras semi-contínuas de hoje, mas eu acho que essas duas elas dão uma tônica muito boa dessa virada de chave que elas nos conduzem. O Salmo 44 é Salmo dos filhos de Corá, do grupo de Corá, enfim, é um salmo em que eles atestam: olha, Senhor, nós sabemos o que o Senhor fez para os nossos pais, nós sabemos que o Senhor
continua a fazer por nós, somos gratos a isso. Mas olha, Deus, está tendo problema. Os inimigos estão vindo e estão acabando com a gente. Mas mesmo assim, a gente continua a clamar, mesmo assim, a gente continua a caminhar, a gente pede para o Senhor despertar nesse nosso afã de achar que Deus está dormindo, a gente pede para Deus despertar, como se Deus estivesse numa soneca maravilhosa. Um dia frio, uma noite fria como essa, é ótimo para isso, mas Deus nunca dorme. Deus descansa. E essa perseverança que o Salmo traz é esse clamor pela boca de Oséias. As pessoas... E é muito engraçado, porque esse trecho aqui para muitos, é como se fosse, entre aspas, um deboche. Porque é como se eles dissessem, olha, vocês dizem isso aqui que é muito bonito e devia ser praticado, mas na verdade vocês não praticam isso, né? Que é, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Olha aí, Oséias já prelibando, já prevendo Cristo. E aí, isso aqui ele fala, isso sempre toca muito forte pessoalmente, que é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí ele vai falando depois, o que eu faço com vocês? Vocês falam isso, mas a vida de vocês é sanguinolenta. Vocês matam, roubam, destroem. Lembra? O inimigo mata, rouba e destrói. Vocês fazem isso. E o que eu faço? Porque eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu tive misericórdia de vocês, eu tenho misericórdia de vocês. Eu quero continuar a ter misericórdia de vocês. Mas vocês estão querendo sacrifício. Vocês estão querendo subjugar o outro. Qualquer semelhança com os nossos tempos atuais não é mera coincidência. A gente passa por tempos em que o diálogo se esvai, a misericórdia vai pelo ralo, a perseverança fica de lado. E por mais que a gente converse com as pessoas, que a gente fale com as pessoas, que a gente esteja com as pessoas, algumas pessoas vão ouvir? Amém. Mas muita gente não vai ouvir. Por quê? Porque elas querem viver no sacrifício. Elas querem viver uma vida em que a relação com o Criador coloca ela no centro de tudo. E não o Deus no centro de tudo. Por isso que essa combinação de Osés com Salmo 44, já ia falar 45, Salmo 44, é muito proveitosa para a gente pensar. Porque Cristo nunca disse que a gente não teria problema, tá? Essa é uma questão importante que a gente sempre tem que frisar. Problema só não vai ter na eternidade, no paraíso, na Nova Jerusalém. Mas, enquanto estivermos aqui, Cristo nos pede coragem. E essa coragem advém da perseverança. A própria palavra passa pelas severidades. Perseveros. Passa pelas alegrias e tristezas do dia a dia. Mas passa. Salmo 23 vem à minha cabeça sempre, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo.
Teu cajado, o teu bastão me consolam. Ainda que eu passe. Se eu passar, eu não vou temer, porque eu estou passando. Isso acaba, uma hora acaba. Quando a gente relembra de Marta, Maria e Lázaro, e aqui muito bem lembrado hoje, 29 de julho, sustentadores da missão, eles foram perseverantes o suficiente, ou mais do que o suficiente, aí só Deus sabe, mas foram perseverantes no nível de estiveram com Cristo em todos os momentos que lhes eram possíveis. E ajudaram as apóstolas e apóstolos naquilo que lhes era possível. Passaram pelo nascimento, pelo ministério de Jesus, pela paixão, morte, ressurreição, ascensão e trabalho dos discípulos e apóstolos. E a gente continua, insiste e se coloca como pessoas que são perseverantes. Estamos aí. Deus está aí, Deus está comigo, todo dia, toda hora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muita gente conhece Cristo. Cristo é uma figura pop, Cristo é uma figura rock, Cristo é uma figura de todos os ritmos. Cristo é uma figura extremamente popular que está na boca de cristãos e não cristãos. Ou seja, conhecer Cristo, nosso próprio tempo é diferido pelo quê? Né? Dividido pelo quê? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, as pessoas de alguma forma, lá no fundo, conhecem Jesus. Nós cristãos devemos prosseguir em conhecer e deixar que a misericórdia seja a régua da nossa vida, que a graça seja a régua da nossa vida e que elas se renovem a cada manhã, para que a gente tenha essa perseverança. Tem dia que a gente acorda e a gente não quer acordar. Tem dia que a gente quer ficar deitado na cama o dia inteiro. Tem dia que a gente olha a agenda e fala, caramba, que loucura. O dia só tem 24 horas. Eu vou ter que fazer esse exame, eu vou ter que fazer essa cirurgia, eu vou ter que conversar com essa pessoa. Mas a partir do momento em que eu prossigo em conhecer o Senhor, eu me aprofundo, eu olho para as situações e falo, Senhor, eu continuo contigo, eu vou caminhar contigo, eu estou aqui contigo. Tem um problema. Desperta, acorda, me ajuda. Estou aqui. Não me deixa na mão. Deus não vai deixar a gente na mão. Talvez ele não responda da maneira que a gente acha que deva ser respondido, mas deixar na mão, ó, não deixa. Que a gente queira misericórdia e não sacrifício. Já tem sacrifício demais nesse mundo hoje. Que a gente não pare no conhecimento de Cristo. Que a gente prossiga em conhecê-lo. Que a gente prossiga em conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a gente abra a nossa Bíblia diariamente e leia. Que a gente faça nossas orações. Que a gente mantenha nosso contato diário com Deus. Que esse é o caminho de perseverança que nós somos convidados a trilhar hoje. E que eu espero que um segurando a mão do outro possa ajudar nessa jornada. Amém? Hoje, as nossas orações de intercessão vão pelo nosso município de Niterói, pelo nosso estado do Rio de Janeiro,
pelo nosso país, Brasil. Pedimos pelo fim das guerras, especialmente Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina, Israel-Irã. Pedimos com todo carinho e com todo clamor, com todo desejo de inverter a situação pelas crianças, pelas pessoas em geral que passam fome, que a gente sabe que é complicado, nunca passamos, mas só, graças a Deus, mas só de ver a gente sabe o quão complicado é. No último fim de semana, nós tivemos aí imagens de crianças palestinas, pele e osso, e, e, é, e é revoltante, no mínimo. E a gente não pode continuar a querer sacrifício. A gente tem que querer a misericórdia, o amor e a justiça. Que Deus ajude as que passam fome do nosso lado, que a gente possa ajudá-los. Mas que Deus também possa ajudar aquelas através de pessoas que possam entrar lá e dar o alimento necessário a essas pessoas. Pedimos também pela nossa comunidade de fé, a Paróquia Anglicana de Todos os Santos em Niterói, pelo reverendo Daniel Rangel, pela sua esposa Gabriele, por todas as pessoas doentes, enfermas, e aquelas que pedem nossas orações. Coloco aqui Sonilda, Janete, Almerinda, Eduardo, Juarez, Ana, que sempre está com o seu Juarez, pela mãe do reverendo Daniel, a Gladys, pelos pais da Gabi, pela minha mãe, dona Solange, que fará um procedimento cirúrgico no próximo mês, pelos meus sogros. Pedimos pela jovem Ágata, né, que temos orado pela recuperação dela. Pedimos pela Guida, que a Sonilda tanto pede, e realmente fez a cirurgia e está se recuperando, graças a Deus, para que ela tenha uma pronta recuperação. Pedimos por todas as necessidades de nossa comunidade, em todas as áreas, pela nossa confraternização do próximo domingo, pela cirurgia do nosso bispo Eduardo, que, se não me engano, será no próximo dia 6 de agosto. Então, oremos já para que tudo corra da melhor forma possível. Oremos pela nossa diocese, pela nossa província, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Diocese do Rio de Janeiro. E oremos pela nossa caminhada de fé, de amor, de justiça e de paz. E peço também especialmente pelas instâncias que trabalham com diálogo interreligioso e ecumenismo, que trabalham querendo misericórdia e não sacrifício. Vamos orar? Senhor Pai querido, te agradecemos porque só Tu és santo. Só Tu és o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos fez caminhar uma rota de misericórdia, de graça, de perdão, uma rota de acertos e erros, porque somos humanos e reconhecemos isso, mas reconhecemos e queremos estar com o Senhor junto de nós, conosco, em nós, em todas as frações de tempo da nossa existência. Nos ajude no processo de te conhecer e no prosseguimento de te conhecer. Que a gente não fique só no ouvir falar de Cristo, eu sei quem é Cristo, eu sei quem é Jesus. Mas que a gente prossiga em te conhecer, aprofunde no seu conhecimento, com a nossa vida de oração, com a nossa devocional diária. E que isso faça com que a graça e o amor de Cristo se reflita nas nossas ações, na nossa vida, no nosso cotidiano. Um país que se diz cristão,
Não pode viver em uma tensão tão grande. Um país que se diz cristão não pode se dar o luxo de ter 30 milhões de pessoas passando fome, Pai. Nos ajude a ser canais de bênção para essas pessoas. Com alimento, com olhar, com ombro, com atenção, com cuidado, para que haja dignidade na vida dessas pessoas. Pedimos e colocamos diante do teu trono de graça todos os nossos pedidos, anseios, desejos, necessidades. Colocamos também, não posso deixar de lembrar, o nosso irmão Brian Robert, que tem passado por um problema de saúde tão grave e que tem lutado para conseguir cirurgia, os exames e tudo mais. E tem sido uma luta para ele, que o Senhor abra esses caminhos para que ele possa ser examinado, clinicado e que caminhe a solução para o seu problema. Pedimos por nossa comunidade, nossa festa no próximo domingo e tantas outras questões que levantamos. Que o Senhor esteja conosco em todas elas, para que possamos caminhar juntos, construindo a civilização do amor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora, juntas e juntos, colocar aqui na tela para aqueles que estão no caminho, mas que nós possamos elevar nossa voz e nossa mente, orando juntos a oração que o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, que nos leva ao Pai, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. A oração conclusiva na página 171 do nosso livro de oração comum. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus. E graças rendamos a você, nossa gratidão por ter estado conosco até o fim dessa nossa oração. Todas as terças, 8h30, estamos nesse canal, então siga, compartilhe, curta, para que mais gente conheça e possa estar conosco, a princípio, remotamente, mas também, se Deus permitir, presencialmente na nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês na caminhada e nos vemos na próxima terça, aqui virtualmente, e no próximo domingo, presencialmente, excepcionalmente, às 10 da manhã. Que Deus te abençoe na caminhada. Um abraço.